E aí, pessoal? De volta para mais um Deep Dive com a gente. A semana foi agitada, né? Teve de tudo um pouco. É verdade. Política, economia, cultura. A gente vai cobrir tudo isso hoje, então se preparem. Vamos nessa. Começando pela política, acho que a gente tem que falar do Bolsonaro, né? A declaração dele essa semana deu o que falar. Eu vou pra cadeia, não vou fugir do Brasil. Uma frase forte, né? É. E considerando as investigações em andamento, fica a pergunta: será que ele realmente corre o risco de ser preso? Bom, tem a questão da tentativa de golpe, a falsificação dos cartões de vacina, as joias sauditas. É, muita coisa. E para complicar ainda mais, o Moraes negou o pedido dele para ter o passaporte de volta, mesmo com a justificativa da posse do Trump. Pois é. Bolsonaro até comentou que acorda todo dia pensando que a PF vai bater na porta. Será que essa sensação é justificada, o que você acha? Olha, prever o futuro é difícil, né? Mas olhando para a situação atual, as acusações são sérias e a justiça está investigando. É, e as consequências disso tudo podem ser bem sérias. Tanto para ele quanto para o cenário político brasileiro em geral. Mudando de assunto, mas ainda falando de política, a gente tem que falar do programa Pé de Meia do Lula. Que tá dando o que falar também. A oposição está acusando o programa de ter irregularidades e até falando em impeachment. O TCU bloqueou 6 bilhões de reais por causa de suspeitas de uso indevido de recursos. Um montante enorme. E o governo? O governo alega que os recursos são de fundos privados e que o bloqueio prejudica os estudantes que dependem do programa. Ou seja, mais um assunto polêmico com dois lados da história. Quem pode acabar no meio disso tudo são os estudantes. É importante acompanhar os próximos capítulos dessa história. Com certeza, o papel do TCU é fundamental para garantir que o dinheiro público seja usado corretamente. Agora, vamos para o assunto mais leve. Cinema brasileiro brilhando em Hollywood. Ainda estou aqui com Fernanda Torres, está indicada ao Oscar. Que notícia incrível! Em 3 categorias: melhor atriz, melhor filme e melhor filme estrangeiro. Imagina só, uma atriz brasileira levando o Oscar. Seria histórico. E ela já ganhou o Globo de Ouro pelo mesmo papel, então a expectativa tá lá em cima. E o filme é dirigido pelo Walter Salles, o mesmo de Central do Brasil, que concorreu ao Oscar há 25 anos, com a Fernanda Montenegro, mãe da Fernanda Torres, no papel principal. Que legal essa conexão entre gerações. E até o Lula e o Celto Mello estão na torcida. É muito bom ver o cinema brasileiro ganhando reconhecimento internacional. Você já viu? Ainda estou aqui. O que achou? Ainda não tive a oportunidade, mas tô louco pra ver. E você? Dona mesma. Agora falando de economia, Minas Gerais recebeu um baita investimento da Mars, a empresa dona de Pedigree e Whiskas. 30 milhões de reais para construir um centro de distribuição em Extrema. E a expectativa é gerar mais de 100 empregos na região. É, o setor pet está crescendo bastante no Brasil. E a Mars também fechou uma parceria com a Prefeitura de Extrema para incentivar os comércios a se tornarem pet-friendly. Que bacana! Essa é uma tendência que tem crescido muito. E o secretário de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais é bem otimista com esse investimento. Um investimento desse tamanho, somado à iniciativa Pet Friendly, pode dar um belo impulso para a economia mineira. Mas nem tudo são flores. A gente precisa falar também da segurança pública. Os dados de 2024 mostram um aumento de 4,6% nos homicídios em Minas. E o pior é que esse aumento foi puxado por Belo Horizonte e região metropolitana. Na capital, o número de assassinatos subiu mais de 20%. A situação é preocupante e exige medidas eficazes por parte das autoridades. Segurança pública é um desafio complexo que exige um esforço de todos. A gente precisa cobrar ações efetivas para combater a violência. E também fazer a nossa parte como cidadãos para construir um ambiente mais seguro. Falando em segurança, a Anatel está intensificando as ações contra as ligações indesejadas. Aquelas que a gente recebe o tempo todo, né? Muitas vezes são usadas para aplicar golpes. Pois é. A Anatel determinou que as operadoras de telefonia enviem relatórios mensais com dados sobre as chamadas. Inclusive as que usam a técnica de spoofing. Que é quando os golpistas falsificam o número que aparece na tela do seu telefone. É importante a gente ficar atento e nunca fornecer dados pessoais por telefone, a não ser que tenha certeza de quem está ligando. E se receber alguma ligação suspeita, denuncie. A Anatel está trabalhando para combater esses golpes e proteger os consumidores. Segurança em primeiro lugar, sempre. E aí, o que mais te chamou a atenção nesse panorama que a gente traçou até agora? Acho que a variedade de temas, né? Vimos como a política, a economia, a cultura e a segurança pública se conectam e afetam a nossa vida. E como a participação da sociedade é importante para a gente construir um país melhor. É fundamental estarmos informados, engajados e conscientes do nosso papel como cidadãos. Por falar em futuro, acho que seria interessante a gente se aprofundar na discussão sobre educação. É excelente ideia. Qual o papel da educação na construção de um Brasil melhor? Que tipo de educação a gente quer para o nosso país?
Perguntas importantes que a gente vai discutir na próxima parte do programa. Aguardem. É isso aí, é a educação. A base de tudo, como a gente estava falando. Para a gente entender melhor esse tema, acho que a gente precisa começar pelo cenário atual, né? Quais são os maiores desafios da educação no Brasil hoje? Olha, acho que a desigualdade no acesso a uma educação de qualidade é um problemão. A gente sabe que a realidade das escolas públicas é muito diferente dependendo da região. É verdade. Muitas vezes falta infraestrutura, recursos, professores bem formados. E isso impacta diretamente no aprendizado dos alunos. Os resultados do IDEB mostram que a gente ainda precisa melhorar muito para garantir que todos os estudantes tenham acesso a uma educação de qualidade. Exatamente. Não importa a origem social, onde a pessoa mora, a educação deveria ser igual para todos. E além da desigualdade, a evasão escolar também é um problemão, né? Muitos jovens abandonam a escola antes de terminar o ensino médio. Pois é. Às vezes por falta de interesse, por precisarem trabalhar ou por outros motivos. E isso limita muito as oportunidades desses jovens no futuro. É um problema complexo que precisa de soluções em várias frentes. A gente precisa de políticas públicas que incentivem os jovens a continuarem estudando. Tipo, programas de auxílio financeiro, acompanhamento pedagógico, apoio psicológico. E também é importante mostrar para esses jovens a importância da educação para a vida profissional deles. Mostrar que estudar abre portas e ajuda a realizar sonhos. Falando em vida profissional, a gente tem que preparar os jovens para o mercado de trabalho do futuro, né? É verdade, o mundo está mudando rápido, novas tecnologias aparecendo toda hora. A educação precisa acompanhar esse ritmo. A gente precisa preparar os alunos para profissões que nem existem ainda. Desenvolver habilidades como criatividade, pensamento crítico, capacidade de resolver problemas, trabalho em equipe. Nossa, quanta coisa. E isso exige uma mudança na forma como a gente ensina e aprende. E usar metodologias mais dinâmicas que incentivem a autonomia dos alunos. E claro, não podemos esquecer de valorizar os professores. Isso é uma peça-chave nesse processo todo. A gente precisa investir na formação continuada deles, oferecer melhores salários e condições de trabalho. Reconhecer a importância do trabalho que eles fazem, né? Com certeza. Sem professores motivados e bem preparados, não tem como ter uma educação de qualidade. E você, o que você acha de tudo isso? Quais as suas perspectivas para a educação no Brasil? O que a gente pode fazer para melhorar? Acho que a educação é responsabilidade de todos nós. Não adianta só cobrar do governo, a sociedade precisa se engajar. Seja apoiando projetos educacionais, se voluntariando em escolas ou simplesmente conversando com os jovens sobre a importância da educação. Todo mundo pode fazer a sua parte. E temos que lembrar que a educação é um investimento a longo prazo. Os resultados não aparecem da noite para o dia, mas eles são transformadores. Uma sociedade educada é uma sociedade mais justa, mais democrática e mais preparada para os desafios do futuro. E por falar em desafios do futuro, vamos voltar um pouco para a questão da segurança pública. A gente viu na primeira parte do programa os dados sobre o aumento da violência em Minas Gerais. E a educação tem um papel importantíssimo na prevenção da criminalidade, né? Sem dúvida, uma educação de qualidade pode dar aos jovens novas perspectivas, oportunidades e valores. E isso ajuda a evitar que eles entrem no mundo do crime. Investir em educação é investir em segurança pública a longo prazo. E a gente também precisa fortalecer as políticas públicas voltadas para a juventude. Oferecer opções de cultura, esporte, lazer, oportunidades de emprego. Tudo isso ajuda a reduzir a vulnerabilidade social e, consequentemente, a violência. Com certeza. E como você vê essa relação entre educação e segurança pública? E eu acredito que a educação é fundamental para a gente construir uma sociedade mais segura. Uma educação que ensine valores como respeito, empatia, solidariedade. E que prepare os jovens para serem cidadãos conscientes e responsáveis. É isso aí. A educação também é crucial para o desenvolvimento econômico do país. Uma força de trabalho qualificada é essencial para a gente crescer e inovar. Verdade. Investir em educação é investir no futuro do Brasil. A gente vê países que investem pesado em educação se destacando no cenário internacional. A educação precisa ser prioridade, com investimentos sérios e políticas públicas eficientes. E o que você acha que o Brasil precisa fazer para melhorar a qualidade da educação? Bom, essa é uma pergunta complexa. É uma pergunta complexa mesmo. Mas acho que a gente precisa começar enxergando a educação como um projeto de nação. Um projeto de nação. Gostei disso. E o que você quer dizer com isso? Que a educação não é só a responsabilidade do governo ou das escolas. É um compromisso de todos nós. Entendi. Ou seja, cada um de nós tem um papel na construção de um sistema educacional melhor, mais justo, mais eficiente. Exatamente. Todos nós podemos contribuir de alguma forma. Legal.
E que tal começarmos com um investimento mais robusto em infraestrutura? Escolas com bibliotecas modernas, laboratórios de informática, internet rápida. É fundamental. E, claro, não podemos esquecer da valorização dos professores. Verdade. Salários dignos, programas de formação continuada, melhores condições de trabalho. Sem dúvida. A gente precisa atrair e manter bons profissionais na área da educação. E já que estamos falando em atrair bons profissionais, que tal uma reformulação na grade curricular? Incluir disciplinas mais voltadas para o mercado de trabalho do futuro, com foco em tecnologia e inovação. É essencial. A escola precisa acompanhar as mudanças do mundo, preparar os alunos para as demandas do mercado de trabalho. E além disso, acho que a gente precisa fortalecer o vínculo entre a escola e a comunidade. É importante. Incentivar a participação dos pais, promover atividades culturais e esportivas, criar um ambiente acolhedor e seguro. Isso. Fazer da escola um espaço de integração e aprendizado. Exatamente. Um lugar onde os alunos se sintam motivados a aprender, a descobrir coisas novas. E por falar em motivação, a gente precisa resgatar o prazer pela leitura, pelo conhecimento. É verdade. Estimular a curiosidade, o pensamento crítico, a criatividade. Mostrar que aprender pode ser divertido. Concordo. E para a gente finalizar nossa conversa, queria voltar à ideia da educação como um projeto de nação. O que a gente, como cidadãos, pode fazer para contribuir com esse projeto? Olha, tem várias maneiras de contribuir. Apoiando projetos educacionais, se voluntariando em escolas, conversando com os jovens sobre a importância da educação. Pequenas ações podem fazer uma grande diferença. Exatamente. A educação é um investimento a longo prazo que beneficia toda a sociedade. Isso aí. Ao longo do nosso programa, vimos como a educação se conecta com diversos temas, como a política, a economia, a cultura, a segurança pública. É verdade. A educação é a base de tudo. E investir em educação, investir em um futuro melhor para todos. Com certeza. Esperamos que você tenha gostado do nosso Deep Dive no mundo da educação. E até a próxima, com mais análises e reflexões sobre os temas que movem o Brasil. Valeu, pessoal!